Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 2 de setembro, segundo dia do mês, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixe também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. No título da minha Bíblia vai falar: Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. E diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Aleluia! Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Nazaré foi aonde Jesus cresceu, antes dele mudar para Cafarnaum. Então aqui nesse contexto, quando Jesus, nesse contexto aqui é a segunda vez que Jesus é rejeitado em Nazaré. A primeira vez a gente vamos ver lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16, quando Jesus na sinagoga, ele lê aquele pergaminho de Isaías, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. E ali, na verdade, ele estava dizendo que estava se cumprindo aquela profecia. E o povo ali não acreditou, né, que Jesus estava se referindo a ele próprio como o Messias, como o enviado de Deus para redimir a Israel. E aqui, então, agora já é a segunda vez que Jesus está sendo rejeitado dentro da sua própria terra, no meio dos seus parentes, dos seus familiares e daquelas pessoas que viram Jesus crescer. Olha só, Jesus aqui ele está sendo rejeitado no meio de pessoas que o conheciam. Não era no meio de pessoas desconhecidas. No meio de pessoas que viram Jesus crescer, trabalhando, desenvolvendo a sua vida ali, seu ofício, né? Filho de José, seu pai que era carpinteiro, logo Jesus também trabalhava na carpintaria. E ele dava um bom testemunho. Olha só, tem mais essa. Jesus ali foi um menino, um adolescente, um jovem que na verdade ele deu bom testemunho. Ele deu bom testemunho. Trabalhador ali, não tinha nada. Como a gente sabe que Jesus não cometeu nenhum pecado, nenhum sequer. Então, com toda certeza, a infância e a juventude de Jesus foi impecável. Então não havia nada que desabonasse a conduta do Senhor Jesus no meio dos seus familiares, no meio dos seus conhecidos, amigos, no meio dessa terra aqui de Nazaré. Porém, né, nesse contexto aqui, quando Jesus agora ele está em evidência por conta da sua chamada, do propósito que Deus havia colocado sobre a sua vida, então ali na sua própria terra, no meio dos seus conhecidos, que Jesus gostaria de operar também milagres, de operar sinais, maravilhas, prodígios, ele não pôde fazer por conta da incredulidade do povo, que não aceitou,
que não estava assimilando, né, o porquê daqueles poderes miraculosos que estavam acontecendo através da vida de Jesus, como ele havia obtido aquela sabedoria, se ele não cursou nenhuma faculdade da época. Então o povo ali não estava assimilando, na verdade, o coração deles estavam fechados para Cristo, de tal maneira que Jesus ali ficou impossibilitado de poder operar os milagres que ele gostaria de operar na sua própria terra. Quem sabe na vida dos seus conhecidos que ele tinha ali, mas que não creram que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus para redimir a Israel. Redimir do quê? Da escravidão do pecado, das garras do mal e assim por diante. E a palavra de Deus então vai dizer que Jesus ele se admira da incredulidade deles. Meu irmão e minha irmã, eu sempre costumo dizer aqui no canal, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna recompensador, ou galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. A gente vê o caso aqui, daquela mulher enferma, recebeu um milagre porque ela disse, se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curada. Então ela exercitou a fé, ela não titubeou, ela creu em Cristo como Messias, como ungido, como enviado de Deus para redimir a Israel. E ela foi lá e obteve o milagre. Jairo se prostrou, se humilhou, sendo um príncipe de uma sinagoga, né, um homem de autoridade no tempo. Ele falou, não, Cristo é o Messias, eu creio, ele vai dar vida para minha filha, ele vai colocar a minha filha em pé. E ele foi em busca do milagre e obteve o milagre. E assim tantos outros na Bíblia que a gente vê que se aproximou de Cristo com fé e conseguiram extrair de Jesus o milagre, o poder que eles necessitavam para uma cura, para uma libertação, para uma restauração de lar e assim por diante. Aqui mostra que Jesus gostaria de operar no meio de Nazaré, aonde ele cresceu antes de mudar para Cafarnaum, mas ele não pôde operar ali, porque não dependia dele nesse contexto aqui, dependia do povo aceitar como Messias, como enviado, e crer que ele estava ali para o bem e não para o mal, que ele estava ali também disposto a mudar a história, cativeiros, cenários, situações na vida ali dos seus conhecidos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, de toda aquela população ali, porém eles não creram. E aí como que Jesus vai trabalhar? Aí como que ele vai operar o milagre? Se eu e você não crer, não tem como. Olha só, nota-se que ele foi rejeitado por quem o conhecia. E muitas vezes hoje dentro da igreja, estamos ouvindo falar de Jesus, estamos sabendo, instruídos que ele é o mesmo, como diz Hebreus capítulo de número 3, versículo 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabemos, estamos ouvindo dentro da igreja que ele que operou milagres há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo que continua operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas hoje no meio da sua igreja, até porque é ele que rege a igreja por intermédio do Espírito Santo. Ele é o cabeça da igreja, mas hoje nós estamos na igreja, conhecemos Jesus por meio das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é pregada, os profetas Deus levanta para profetizar. Mas a gente não recebe o milagre, a cura, a libertação, porque não estamos crendo, porque não colocamos a nossa fé em ação, porque não acreditamos muitas vezes no poder restaurador de Cristo para as nossas vidas. Estamos dentro da igreja, conhecemos o Senhor Jesus pela palavra, conhecemos a sua história, conhecemos o porquê ele morreu na cruz do Calvário, mas não cremos que o milagre pertence a nós, não cremos que ele quer nos curar, libertar, transformar, sarar, mudar essa situação adversa que eu e você estamos enfrentando. E Jesus está aqui querendo fazer, se mostrando para nós
E nós muitas vezes não tomamos posse do milagre, não cremos, agimos com incredulidade diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aí o que acontece? Ficamos sem o nosso milagre, ficamos sem a nossa bênção. Por quê? Porque não estamos crendo nela, porque não estamos crendo que Jesus quer fazer, mas Ele quer, como diz aqui o texto, Ele quer fazer nas nossas vidas, mas muitas vezes, por não tomarmos posse, por não acreditarmos, por não sermos firmes com a nossa fé diante de Cristo, acabamos então ficando o quê? Sem obter a resposta que gostaríamos, o milagre que tanto necessitamos, a libertação, a restauração do casamento, da família e assim por diante, porque estamos agindo com incredulidade. Jesus estava em Nazaré e ele foi ali para mudar a história do povo. Só que ele muda a história a partir do momento que o povo crê que ele pode fazer. Se eu e você não crer que Jesus pode fazer e que ele quer fazer o milagre acontecer na sua e na minha vida, não adianta. Permaneço dentro da igreja. Vou ser salvo? Vou ser salvo. Né? Minha salvação depende da minha fé em Cristo, de eu aceitar a obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário. Porém, não vou receber o milagre que eu preciso, não vou ter a minha vida com um patamar elevado em Cristo, porque eu não creio. Estou dentro da igreja, estou ouvindo a palavra, mas não creio que Ele pode fazer e que Ele quer fazer um milagre acontecer na minha vida, normalizar a minha vida em todos os sentidos. Como eu não creio, acabo não recebendo. Vou ser salvo estando dentro da igreja, se meu coração está aberto para Ele, se eu creio, fiz a confissão que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, que eu creio no sacrifício que Ele fez por mim na cruz do Calvário, então com toda certeza eu serei salvo. Porém, muitas vezes eu deixo de obter aí os milagres, a cura, as restaurações que eu necessito, porque eu estou agindo com incredulidade. Jesus aqui foi rejeitado no meio de quem o conhecia, e muitas vezes Jesus hoje está sendo rejeitado por nós dentro da igreja. Não cremos que Ele quer operar um milagre nas nossas vidas e por isso também acabamos ali vivendo enfermos, vivendo ali com uma vida negativada em alguma das áreas da nossa vida e não obtemos o nosso milagre porque não cremos nisso. E aí vamos tocando a vida, vamos seguindo adiante, né? Empurrando com a barriga, como diz aí o ditado, e vivemos dessa forma, né? E o Senhor Jesus, mesmo querendo fazer, Ele acaba ficando impossibilitado, porque Ele só vai agir na minha vida se eu acreditar, se eu exercitar a minha fé, assim como outros que a gente vê dentro dos evangelhos aqui que exercitaram a fé e foram curados, restaurados, libertados por Jesus, porque creram nos seus milagres e não titubearam, agiram com fé e foram beneficiados por isso. Se eu e você não crê, meu irmão e minha irmã, podemos ficar 50 anos dentro da igreja, o milagre não vai acontecer. Por quê? Porque eu não creio, porque eu não estou crendo, porque eu não estou acreditando que Jesus é suficiente para poder operar esse milagre que eu tanto necessito. Amém? Que vamos crer que Jesus Ele quer fazer, que quer operar milagres. Não haja com incredulidade, haja com fé diante da presença de Deus, que você vê que a sua história vai ser diferente e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho aqui, Senhor, nesta manhã, interceder por cada vida que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua orientação, Senhor, nos mostrando que eu preciso ter fé. Fé que o Senhor quer fazer. Fé que quando o Senhor se manifesta dentro da igreja, através de cada culto, é porque o Senhor quer curar, libertar, transformar, mudar a nossa história, mudar cativeiros, mudar o nosso cenário, Senhor, para melhor. Pai amado, Pai querido e santo, abençoe de uma maneira especial cada ouvinte desta palavra. Abençoe ricamente cada família aqui representadas. Visita cada lar nesta manhã de sexta-feira, Senhor. Supra cada uma das suas necessidades. Dá vitória para os teus filhos, meu Pai, nesta manhã. É o pedido que eu lhe faço. E permaneça conosco, Senhor, no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. É a minha oração que eu te faço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a tua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus, para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.